Shalom, meus irmãos, graça e paz. Pastor Ilmar Sattler César, resumidamente meu nome aqui, de Caldas da Rainha, Igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para Europa, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. Tem 13 anos de vida esse ministério, já estamos em 7 países e mais de 30 igrejas. Eu sou o pastor titular da igreja aqui na cidade de Caldas da Rainha. E nós estamos falando pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, que eu sou professor. Também sou membro do Conselho de Educação e Cultura da nossa convenção aqui na Europa. E falamos também pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é o mantenedor do nosso seminário Bereshit, que está aí desde a pandemia, está tudo virtual. As nossas plataformas no YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Nós estamos ministrando aqui, meus queridos, as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco, bloco Êxodo, segundo bloco. E essa é a primeira e a segunda matéria, que é Moisés inicial, Moisés final, do curso do Êxodo. A palavra Êxodo quer dizer para fora do caminho. Ex Rodós. Rodós é caminho, ex para fora do caminho. Vai tratar da história do povo durante a saída no ano 1446. Essa é a data mais certa, porque é baseada na construção do Templo de Salomão. Salomão começou a construção no ano 4º do seu reinado. Ele começou a reinar em 970, então era no ano 966, mas quando era 480, ele disse que era o ano 480 depois do Êxodo, no mês segundo, que é o mês de Zif. Então, essa é a melhor data para o Êxodo, é essa, 1446. E eles, então, vão chegar na Terra Santa em 1406. Mais 5 anos para conquistar a Terra, e estão já de posse da Terra em 1401, mais ou menos. Mas eu quero provar que hoje, a aula passada, nós fizemos uma tábua genealógica do livro de Levi, da história de Levi. E os seus descendentes. Levi gerou a Gerson, Coate e Merari, Coate gerou Arão, Isar, Hebrão e Uziel, Arão gerou a Miriam, o Arão e o Moisés, e o Moisés gerou o Gerson e Eliezer. O Arão gerou Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, não é isso? Hoje eu quero mostrar aqui que foi poucas gerações do José para o Êxodo. Não são muitas, são geralmente só 3 gerações. Eu vou provar esses dados pensando nas relações das tribos que acontecem durante os livros de Êxodo, Levítico, não tem, Êxodo e Números, mais em Números. Vamos ver, por exemplo, aqui, os episódios que nós temos. O primeiro episódio que eu vou levantar aqui é o que está relatado lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 23. Quando ela fala da morte de José, diz o texto que José viveu 110 anos e viu até a 3ª geração dos seus filhos. E a outra cita ainda mais assim, de Efraim até a 3ª geração, e de Manassés até chegou a pegar nos joelhos dele, os filhos de Maquir, nasceu nos joelhos dele. Então Gileade, que é filho de Maquir, é um mais velho, nasceu no joelho de José. José estava vivo, então pensa comigo, José está vivo quando Gileade nasce. Gileade é filho de Maquir, Maquir filho de Manassés. Então José morre com 110 anos. 110 anos quando José morre, menos 36, menos 30, 110 menos 35. O Manassés tinha 74 anos, porque nasceram os filhos de José, nasceu 2 anos antes da fome. Então o mais velho nasceu em 35, o mais novo Efraim nasceu em 36, a idade que José tinha. Então Manassés tem 74 anos de idade quando o pai dele morre. E o Maquir, calculo eu, que já teria aí, nasceu, né, Maquir e Jair, que são filhos de Manassés, Maquir é o primeiro, o José teria então, aos 36 anos José foi pai de Manassés, e aos 66 José teria sido pai de Maquir. Estou colocando mais 30 anos, que é a base aí, né, já que José foi pai velho, vamos colocar que todos foram pais também com mais de 30. E o Maquir gerou Gileade, então José teria 96 anos de idade, mais ou menos, isso é uma suposição matemática, e Gileade, quando Gileade nasceu. José morreu com 110 anos, Gileade teria 14, 15 anos, que era neto, né? Gileade é o quê? Bisneto de José. Gileade é filho de Maquir, Maquir filho de Manassés, Manassés de José. Então o bisneto de José, que também é o Erá, filho de Sutela, filho de Efraim, diz Gênesis 50, 23, que José viu a 3ª geração de Efraim. Efraim gerou Sutela, Sutela gerou Erá. Então Erá é filho de Sutela, é neto de Efraim, bisneto de José. O Gileade é filho de Maquir,
neto de Manassés, bisneto de José. Então José morre com 110 anos de idade, e o Gileade tem Éfer, e o Éfer tem Zelofeade, e o Zelofeade tem um monte de menina, Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza, não tem homem nenhum. Nós sabemos que tem um relatório dessas meninas que elas pedem a José a herança quando vai distribuir a terra, no ano 1406 mais ou menos, no final dos 40 anos depois da posse da terra, né? Então, nós vamos encontrar elas aqui, e essas meninas, com certeza nasceram durante o Êxodo, né? Durante o Êxodo. Porque todos que tinham mais de 20 anos haviam já morrido. Os homens de guerra com mais de 20 anos tinham morrido. Toda aquela geração que saiu do Egito, que tinha mais de 20 anos, quando fez o primeiro censo, quando eles estavam no Sinai, tinha no segundo ano, no segundo mês, no primeiro dia do segundo ano, fizeram o recenseamento e descobriram que o povo tinha 603.550 pessoas. Naquela época, todo esse pessoal aí, depois, logo na frente, quando acontece o episódio de Meribá, Deus, Yahvé diz, todos que têm mais de 20 anos, que viram minhas maravilhas no Egito, ninguém vai entrar na Terra Santa, porque não creram no meu poder. Então essas moças, com certeza, elas nasceram no deserto. O Zelofeade, a gente fica sabendo, pelo texto aí das meninas, e Números 27, versículo 3, pai dessas meninas aqui, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trisneto de Manassés, tetraneto de José, ele morreu no deserto. Diz o texto que nosso pai morreu no deserto, mas não era dos rebeldes, que foram lá, que não acreditaram, que não é dos espias rebeldes. Morreu porque havia essa promessa que Deus havia dado, que ninguém dos que viu os sinais que tinha saído do Egito ia morrer e entrar na Terra Santa. Então a gente fica sabendo que Zelofeade saiu do Egito vivo, como pai de Éfer, como Gileade, né? Porque José, quando morreu com 110 anos, Gileade tinha apenas 14 anos. Então, quando nós estamos nesse caso aqui, examinando o caso das meninas, que elas pedem herança entre os familiares dela, mas mesmo não sendo homens, e pedem, então a ordem de Deus é para elas se casem com os tios dela, com os parentes dela, para não dividir a herança. Então, nós estamos vendo que é a terceira geração, porque Éfer, Gileade e Macla, primeira geração dele. O José viu até Gileade, pegou no colo. Então para por aí. Agora conta a primeira geração. Éfer, filho de Gileade, Zelofeade, neto de Gileade, e as meninas, bisneto de Gileade. Então são 3 gerações, a geração do Êxodo. Vamos ver se é verdade isso aqui. Vamos agora pegar um caso do exemplo da tribo de Judá, para ver se é verdade isso. Nós temos alguns exemplos de Judá aqui no texto. A gente fica sabendo que entrou no Egito foi o menino Esrom e Amu, que eram meninos pequenos, filhos de Pérez, que era filho de Judá. No primeiro censo, no Sinai, no primeiro ano do censo, estão no segundo ano já, tem um ano que saíram do Egito, já dá o nome de uma pessoa que é dessa linhagem. Diz que Naasson, filho de Aminadab, que é filho de Rão, que é filho de Esrom, esse camarada que foi o líder do censo pela tribo de Judá. Cada tribo levantou um líder. Então, por aqui está vendo que também são 3 gerações, porque Esrom entrou no Egito. A Esrom tinha um filho chamado Rão, que nasceu no Egito, o Aminadab nasceu no Egito, e o Naasson nasceu no caminho. Então, nós temos 3 gerações, comprovando que são 3 as gerações depois do povo que entrou no Egito. Conta 3 gerações, é o povo que saiu. Já mostrei um caso lá, o primeiro caso é o de José com os meninos Manassés e Efraim, principalmente o Manassés, porque cita as meninas que são tetraneto dele. E aqui eu estou citando o segundo caso da tribo de Judá. Quem entrou de Judá foi os netos dele, com os filhos Selá, Pérez e Zerá, e 2 netos, Esrom e Amu, que eram crianças pequenas. No Egito eles tiveram primeira geração Rão, segunda geração Aminadab, terceira geração Naasson. Ele é citado aqui já logo que estão saindo do Egito. Então esse Naasson não vai entrar na Terra Santa, porque saiu do Egito e vai morrer no grande caminho. É isso? Mas é a terceira geração também. Quando vai citar aqui o Acã, outro exemplo também que vai bater, comprovar que é a terceira geração, diz que Acã, aquele que foi apedrejado, era da tribo de Judá, porque pegou a capa da Babilônia, os ciclos de ouro, né, e a prata, 200 de prata e também ouro. Diz que esse camarada, Acã, Josué 7:1, ele é filho de Carmi, é filho de Zabdi,
é filho de Zerá. Então Zerá entrou no Egito. Ó, de Judá entrou Selá, Pérez e Zerá. Mostrei agora há pouco que pelo Esrom nós temos 3 gerações. E agora vou mostrar pelo Zerá. Zerá, a primeira geração dele no Egito é Zabdi, nasceu no Egito. O Carmi nasceu no Egito e o Acã nasceu no Egito. E nenhum deles vai entrar na Terra Santa. Por quê? Porque esses todos vão morrer, porque ninguém dos que viu meus milagres e meus sinais e não creu em mim, diz Yahvé, vai entrar. Então provei segunda vez que há 3 gerações da entrada no Egito até a chegada na Terra Santa. Vamos procurar agora mais detalhes ainda. Ver se achamos mais uma aqui. Se tem mais. Vamos citar pelo Rúben agora, ó. Vamos por Rúben. Diz a Bíblia que quando entrou, quem entrou do Rúben foi 4 meninos. Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Vimos em aulas passadas que o Esrom tinha 1 aninho só e o Carmi era um bebê de colo. Porque tinha uma conversa no ano antes deles entrarem no Egito, que o Rúben só tinha 2 filhos. Então, teve mais 2, um naquele ano e o outro no ano seguinte. Então, daqui nós encontramos o Palu, que entrou no Egito, e nós vamos verificar, então, que o primeiro menino que gerou no Egito foi Eliabe. O Eliabe gerou 3 filhos, né? Moel, Datã e Abirão. Esse Datã e Abirão foi aqueles que se rebelaram junto com Coré. Lembra disso? Coré é filho de Izar. Izar é um dos irmãos de Arão, Izar, Hebrão e Uziel, filhos de Coate. Coate, filho de Levi de Jacó. Então, a primeira geração de Palu, filho de Rúben, que gerou no Egito, é Eliabe. Segunda geração, Nemuel, Datã e Abirão. Terceira geração, os filhos e as crianças de Datã e Abirão, que morreram naquele dia, juntos quando a terra abriu, o Sheol abriu a sua boca, né? A terra abriu e eles desceram vivos ao Sheol. Ele tinha filhos e crianças, que no caso é a terceira geração. Então provamos mais uma vez que da entrada no Egito até a entrada na Terra Santa tem 3 gerações apenas, já é 3 famílias que eu estou mostrando. Vou mostrar agora uma 4ª família para provar isso aí, Levi. Levi diz o texto que entrou Gerson, Coate e Merari, não é isso? Esses 3 entraram. Assim que entrou, Coate gerou no Egito Arão, o Levi gerou Joquebede. O Arão gerou Arão e o Arão gerou Finéias. Arão gerou o Eleazar e o Eleazar gerou Finéias. Então nós temos 3 gerações, né? O Arão que não entrou, o Arão não entrou, o Eleazar entrou. Mas como essa é uma exceção, Eleazar é uma exceção, né? Ele, Josué e Caleb. Porque dos homens de guerra salvaram-se 2, Josué e Caleb. Mas como eles não eram homens de guerra, eles eram sacerdotes, a Bíblia não registra os levitas nessa maldição de não entrar. E o Eleazar e o Itamar, o Eleazar eu tenho certeza que entrou porque estava lá dividindo a terra com Josué. O Itamar não se fala mais dele, mas o Eleazar sim. Então nós provamos aqui 4 vezes que da entrada no Egito, das famílias que entraram e das famílias que entraram na Terra Santa e que chegaram a Canaã, passaram apenas 3 gerações, 4 no máximo. Fica na paz, tchau, tchau.